Estamos aqui com Lael Rodrigues, pai da Rebeca, professor de Jiu-Jitsu, idealizador do projeto Novos Sonhos, missionário, youtuber, São Paulino. Muito obrigado. São Paulino. Muito obrigado Tamo junto. pelo convite. E vamos bater um papo. Estamos aí à disposição. Prazer, eu que agradeço, na verdade, né, você ter me convidado. E muito bom estar aqui para poder trocar ideia, que é o que a gente mais gosta de fazer. Entrevista número um. Então, muito prazer. Viu o podcast. Viu o podcast. Vamos lá. Cara, a gente se conhece faz uns quase 4 anos. E você foi, não sei se você se lembra, mas você foi cobrir a aula de um professor, o Sato, se estiver assistindo a gente aí, o André Sato. E você deu uma aula lá, você era faixa roxa. Isso. Ensinou bastante coisa de queda, de judô, muita coisa de passagem de guarda. E olha como é a importância da primeira impressão que a gente tem de alguém, né? Eu tinha um professor que mudou de país e eu fiquei com uma boa impressão, falei, pô, aquele cara é gente fina. E depois que ele mudou e eu precisei de uma academia, foi a primeira pessoa que ele falou, cara, vai atrás do Lael. Eu falei, putz, eu lembro quando ele veio aqui, a gente conversou e você deu Você conversou no final da aula com a galera, né? Então a importância da primeira impressão. Verdade, cara. Que bom que foi uma boa impressão. E hoje, pra quem não sabe, ele é meu professor, faixa preta, com vários títulos aí, inclusive na faixa preta. E eu sou faixa marrom, aluno dele, tomo pressão aí dia sim, dia também, né? Dá pressão também. Cara, eu queria que você explicasse pro pessoal sobre o seu projeto, sobre o que é aquilo, cara, assim, Novos Sonhos. Novos Sonhos, sim. Como surgiu e o que você tem, o que você pensa pro futuro, onde você quer chegar? Então, excelente pergunta, né? O projeto Novos Sonhos já existia, na verdade, antes de eu chegar aqui. Só que era um outro formato. Então eu vim com o desafio de começar um projeto esportivo. Eu era atleta de rugby na época, jogava rugby lá na Bahia. E quando eu vim pra cá, a ideia era ajudar o pessoal que estava se tratando do vício em drogas. Porque o projeto Novos Sonhos era só balé com as meninas e acontecia de um outro formato. E logo a gente percebeu que o esporte ele seria uma ferramenta mais poderosa no uso da prevenção e também de socialização, né? De sociabilização da criança. É uma forma de você inserir esse jovem na sociedade, através do esporte. Se ele vai se tornar um atleta profissional, se ele vai se tornar um bailarino profissional, isso é um efeito colateral de um bom trabalho. Mas não é o foco do projeto. O foco do projeto é você usar o esporte, que é uma ferramenta que a gente não utiliza da forma correta, né? A gente utiliza no Brasil o esporte basicamente como entretenimento, né? E não é só entretenimento. Entretenimento é uma das coisas que o esporte pode oferecer. Mas a pessoa aprende respeito, a pessoa aprende a se conviver com pessoas diferentes, e tudo ali naquele ambiente do tatame, o ambiente da sala de balé. E o projeto Novos Sonhos surgiu dessa necessidade, né, de não só recuperar as pessoas, que nós já estávamos usando para isso, mas também para prevenir que as crianças chegassem a conhecer o mundo da droga. E o projeto é na Cracolândia, caso o pessoal não saiba, bem na rua da Cracolândia, você vai lá treinar, estaciona o carro no meio daquela loucura. E estamos ali. E eu não fui assim a pessoa que fundou o projeto, mas fui um fator determinante para ele ser o que é hoje. Talvez se eu não estivesse aqui, teria sido uma caminhada diferente. Eu me mudei para São Paulo, sou de Salvador, para trabalhar no projeto Novos Sonhos. Eu já vim para trabalhar, na verdade, na Cristolândia e automaticamente no Novos Sonhos. Aí o Novos Sonhos cresceu muito, o trabalho com prevenção, que é o certo. Se você vai investir dinheiro, se você vai investir tempo, é melhor que você invista na prevenção do que na recuperação. Gasta muito mais... Qualquer coisa na vida, né? Pois é, para você recuperar alguém do que para você prevenir que essa pessoa vá para droga. Então o gasto que a gente tem com Novos Sonhos é alto. Mas se você vai comparar com recuperar uma pessoa e ainda corre o risco dessa pessoa não se recuperar, é ínfimo, né? Então, quando você faz o trabalho de prevenção, você também não pode garantir que a prevenção de fato aconteça, que esse cara lá na frente não vai experimentar a droga. Mas a gente tem certeza que esse cara não vai chegar numa situação de rua, porque a gente ensina, né, a pessoa a olhar dessa maneira, que essa pessoa não chegue no extremo, né? Então, aí a gente pode entrar em várias discussões de descriminalizar o uso da maconha, por exemplo, e aí
fica muito mais profundo. Tá. Mas o que a gente está pensando é no cara não ir pra rua, morar na rua, que é o que acontece com os moradores da Cracolândia. Então a gente usa esse esporte. E meu sonho é que a gente tenha uma estrutura mais firme, porque é muito difícil você ter um projeto social no Brasil. É muito, muito difícil. Isso que eu ia te perguntar, daqui 5 anos, o que você vislumbra assim, do projeto? Se você pudesse sonhar livre assim? Eu já falo isso há muito tempo, que o meu sonho é não dar mais aula lá. Mas eu não falo isso de uma forma que eu não gosto. Eu gosto de dar aula, eu amo dar aula. Mas é que formar pessoas que reproduzam esse modelo e que eu não seja mais necessário para fazer. Porque a gente não aguenta, né? O corpo não aguenta, enfim. Eu estou com 31 agora, então com 36 eu já não vou ter a mesma disposição, eu vou ter outras preocupações. Quando eu comecei eu não era pai, eu não era casado, então as coisas vão mudando. Hoje eu tenho outras ocupações, né? Eu não era faixa preta, então você tem muito mais demandas do que quando eu comecei. Então é ótimo quando você é jovem para você fazer isso, mas chega uma hora que naturalmente o curso da vida é que você não tenha tanto tempo, apesar de só fazer isso, né? Engraçado. Mas a vida mesmo vai mudando, eu tenho que cuidar da minha filha, enfim. Muda tudo, né? O casamento. E a minha ideia é que daqui a 5 anos, eu já estamos vislumbrando isso aí, já tenho faixas pretas formadas, logo você está aí também. Estamos chegando. Tem outros chegando junto. E os adolescentes que estavam fazendo aula, daqui a pouco eles também estarão, né? Na verdade já temos aí Yasmin que dá aula de jiu-jitsu, tá estudando educação física para reproduzir essa visão. Então a minha ideia é essa. E aí a estrutura, né, a base, ela tem que ser mais sólida, porque é muito difícil você depender só de doação. Esse é o desafio maior. Então a gente sobrevive de doações e ninguém paga nada para fazer a aula. E como é que você fecha essa conta? Então a minha ideia é que a gente tenha mesmo uma estrutura mais sólida, uma base sólida para que a nossa ação ela seja intermitente, ela não dependa de fatores externos, ela já por si só consiga se manter. E lógico ver as crianças aí, independente se elas estarão praticando jiu-jitsu ou não, as crianças, eu digo, né? E é legal que o projeto tem, não tem só jiu-jitsu, né? Tem Não, balé, tem skate, tem futebol, certo? Começou com o balé é o carro-chefe do projeto, né? A maioria das demandas do projeto atendem ao balé, isso é ok, porque começou com isso, mas a gente tem outras modalidades também e coisas que não são só esportivas, tem a parte da arte também, a ensina a criança a pintar, e uma coisa muito importante, que foi uma das coisas que a gente percebeu ao começar o projeto, que é justamente a questão do reforço escolar. As crianças não sabem escrever, não sabem ler. E aí a gente não está falando de uma criança de 6 anos, a gente está falando de um adolescente com 12, 13 anos, que ele vai para a escola, passa de ano, ele é aprovado, né, no ano letivo dele, mas essa criança é um analfabeto funcional. Ele mal sabe escrever o próprio nome. E isso era uma coisa muito comum. E aí a gente começou o reforço escolar, já começando ali com 7, 8 anos, e as crianças elas vão aprendendo. E aí tem aula de inglês também, para quem já está na adolescência. Porque tanto o balé quanto o jiu-jitsu, ele te abre portas para o mundo, né? E aí não adianta você abrir a porta para o mundo e não saber o básico, porque pelo menos se apresentar em inglês. A comunicação básica. Talvez ele não se torne fluente. Sim. Mas, poxa, de repente, uma viagem internacional... Vai ter uma viagem internacional e poxa, você não vai saber pedir pelo menos a comida no restaurante. É o básico para se virar, né? E aí a gente tem uma professora que dá aula de inglês lá também, inclusive para o pessoal do jiu-jitsu e também para o pessoal do balé que está... A gente tem uma formação profissional no balé hoje em dia e a ideia é que, Rússia, enfim, eles já viajaram para o sul do Brasil, né, para participar do maior festival de dança do Brasil. Caramba! Então o próximo passo é fora do país. Com certeza. Então tem que estar todo mundo pronto, né? Fala uma coisa, você começou no rugby. Sim. Como você foi parar no jiu-jitsu, cara? Eu comecei no rugby, eu na verdade conheci o esporte muito tardiamente, justamente por conta desses preconceitos que a gente tem, né? De não levar em consideração o poder que o esporte tem, o poder positivo que o esporte tem. E eu fui um adolescente, por incrível que pareça, muito introspectivo. É difícil imaginar isso. É difícil. Mas na verdade, eu sempre fui uma pessoa, eu até hoje sou muito reservado, sou na minha, mas eu não me comunicava muito. Eu era mais caladão e tal, eu tocava violão na época e ficava no computador, sempre. Então sempre fui de varar a madrugada, até hoje. Vamos chegar lá na música. E aí eu descobri o esporte com 17 anos, quase 17 anos. E, poxa, imagina, 17 anos de sedentarismo, sem praticar nenhum esporte, não sei jogar bola, enfim. A educação física no Brasil não é suficiente para o cara ter um condicionamento físico, né?
saudável pelo menos. E eu ia jogar rugby com o pessoal e a gente ia andando, que era uma cidade de interior, a gente ia andando até o lugar que a gente ia jogar, quando chegava lá eu tava cansado. E todos os meus amigos jogavam bola desde pequeno, futebol, né? E, pô, os caras sobravam. Eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu não aguento jogar e tal. Aí eu fui descobrir que você tinha que procurar, melhor. Eu comecei a pesquisar e aí eu fui pro judô. Foi a primeira forma que eu descobri para melhorar o meu condicionamento físico. Aprender a cair, aprender a se levantar. E você tinha quantos anos? 18 para 19. Eu já estava jogando rugby há um tempo. Mas aí, até então, o rugby também era uma coisa muito mais de hobby, assim, era só zoeira, né? De adolescente no interior da Bahia. E aí o rugby começou a se tornar uma coisa mais séria, junto com esse processo. Só que eu praticava judô, eu fui com a ideia, né, eu vou melhorar o condicionamento físico. Só que eu me apaixonei pela modalidade. O professor, o Sensei Vladson, um cara fantástico, assim, e eu gostei. E aí quando eu voltei para Salvador, que aí eu já voltei para Salvador, eu já estava melhor no rugby, já tinha jogado alguns campeonatos, ficado em 4º lugar no Baiano e tal. E aí eu comecei a levar mais a sério, eu fui estudar Educação Física em Salvador. Certo. E aí eu fui procurar judô em Salvador para adulto, eu já com 19 anos, não achava, não tinha. E... Coisa, né? Cara, na verdade, até aqui em São Paulo é difícil você achar. Para adulto, você com 19 anos que está começando a treinar, você não encontra judô para adulto. O judô normalmente é no clube para criancinha, 4, 5, aí ele chega com 17, faixa preta. E aí se você já eu hoje como faixa marrom, se eu quiser treinar em algum lugar é mais fácil. Sim. Mas se eu fosse começar, se você decide começar a fazer aula de judô, vai ser muito difícil. Principalmente perto de sua casa, entendeu? Entendi. Você vai achar em poucos lugares, poucos clubes ou escolas. Essa procura não é tão grande, né? De Não adultos não é. para começar no Não judô. é. E essa é uma das coisas legais do jiu-jitsu, que super essa demanda. O cara que quer começar a treinar jiu-jitsu com 30 anos, ele consegue. E treina de verdade até mais. Eu tenho alunos, você conhece o Osmar, ele começou a treinar com 47 anos de idade. Dona Antônia também, que está com 53 agora. Então, assim, o jiu-jitsu tem, isso é legal. Se você chega a 47 anos numa aula de judô dizendo que você quer começar, os professores vão te desencorajar, eu já vi isso. Até alunos mais velhos, você conhece o Anderson Bino, né? Conheço. Ele começou a fazer judô, eu acho que tinha uns 16, 17 anos, e o pessoal desencorajava, falando assim, poxa, que pena que você não vai chegar na seleção. Eu digo, cara, mas o objetivo do cara às vezes não é esse. O cara acabou de chegar no tatame, ele não sabe, não tem ideia, enfim. E aí eu achei um lugar que tinha judô, entre aspas, e jiu-jitsu. E aí foi nesse lugar que eu comecei o jiu-jitsu a contragosto. Eu tinha uma péssima impressão do esporte, isso em Salvador. E aí eu peguei minha faixa azul lá, numa escola que, graças a Deus, tá fechando as portas, porque o professor, enfim, eu não gosto de falar mal de ninguém. Vamos deixar a polêmica para o próximo. Não, é porque eu não acho certo também você falar mal da pessoa, mas não era um lugar legal, resumo da ópera, né? E aí eu vim para São Paulo com a ideia de começar um projeto com rugby, porque era meu esporte, número 1, me dedicava para isso, eu estava jogando, viajando no Brasil jogando, enfim. E aí, quando eu cheguei aqui, não deu certo com o rugby. Não deu certo nem na recuperação do pessoal e muito menos com a prevenção. Compramos o material, procuramos lugar e não foi. Eu só não entendia muito bem, acho que esporte é esse, né, de louco? Cara, é muito difícil. Com jiu-jitsu é difícil. Mas aqui em São Paulo deu certo porque o jiu-jitsu é muito popular. Tá. Com o rugby é um esporte bacana, mas ele não é conhecido, não é popular e tal. E aí a dificuldade aumenta muito, entendeu? Se eu tentasse fazer um projeto com jiu-jitsu em Salvador, talvez não desse certo. Talvez não virasse. Porque o jiu-jitsu não era tão popular há 10 anos, 12 anos, como é agora. Mas, hoje em dia talvez seja diferente. Então você vê, deu certo também por conta da cidade. E aí um amigo do Rio falou, você devia começar a colocar o jiu-jitsu, já que você pratica, né? Vai dar certo, cara. Poxa, vai lá e tal. E eu era uma das pessoas que dizia que não daria certo. E você começou com a cara e a coragem. Você era faixa azul. Azul. Na verdade, eu não comecei, ainda tem isso. Eu era resistente, eu tava aqui e falava assim, cara, jiu-jitsu é caro, jiu-jitsu é complicado, você vai precisar de tatame, você vai precisar... Botava um monte de porém. Esse cara saiu do Rio, veio pra cá, ele conseguiu dinheiro pra comprar os kimonos, conseguiu dinheiro pra comprar os primeiros tatames, ficou um mês aqui, começou e foi embora e falou, agora tá aí, né? E aí foi assim que eu assumi. E aí eu, como eu estudava educação física, já trabalhava com criança, aí ajudou para começar ali. E logo, quando o projeto estava caminhando ainda, com muita dificuldade no começo, porque a logística era completamente diferente. A primeira dificuldade é que a gente não tinha um lugar fixo, entendeu?
E cara, como é que você dá aula de jiu-jitsu sem lugar? Possível. Pelo menos um lugar fixo, assim. Você pode ter um tatame ruim, não precisa nem de kimono, mas pelo menos um lugar assim para você dar o endereço, ó, vai nesse lugar que vai ter aula lá. E aí a gente usava um lugar emprestado. E nesse lugar emprestado eu conheci um professor, que foi o primeiro professor que me ajudou muito aqui em São Paulo, o cara que fez eu mudar a visão do jiu-jitsu, que é o Célio. E esse cara andou com a gente aí um bom tempo, ajudou o projeto a se erguer, ia dar aula na casa de recuperação, quando eu dava aula na época, todo domingo a gente ia pra lá, de graça, né? Sempre com boa vontade, ajudava o projeto no que ele podia, porque ele trabalhava com outra coisa, né? Além de dar aula de jiu-jitsu, e fez o projeto alavancar. Caminhando com ele, o projeto, né, alavancou, e aí chegou um momento que eu precisei ir para uma equipe maior. Eu fui porque o projeto cresceu muito, graças a Deus, né? E nessa brincadeira aí eu não conhecia ninguém, cara. Eu vim para São Paulo, eu tô conhecendo as pessoas agora, né? Entendi. Eu tenho 8 anos de cidade, né? Fiz 8 anos agora, então eu tô conhecendo as pessoas, é um processo, é muita gente. Eu tô conhecendo as pessoas do jiu-jitsu principalmente, então tem muita gente que eu não conheço, tô conhecendo agora, e o projeto deu certo. Mas você já treinou com muita gente, né? Já participou de muito campeonato e tal. Já. Tem uma curiosidade, qual o cara mais duro que você já treinou? Que você falou, cara, esse é de outro planeta. Rapaz, é complexo essa pergunta, porque assim, às vezes o cara é muito forte, muito bom, mas o jogo não bate. E aí eu consigo me sobressair. Às vezes o cara não é tão forte ou não é tão bom, porque todo mundo é forte, todo mundo tem sua... Mas o meu jogo não bate com o dele e aí eu me dou mal. Mas eu já treinei com muita gente boa. Eu treinei com um cara que é campeão mundial, já treinei com sei lá, campeão europeu, todo mundo. Mas o cara mais forte que eu já treinei é o Jones, mano. O Jones. De força física. Caramba. De força física. O O Barbosa, por exemplo, é um cara que o jogo dele, que o meu mestre, né? Meu Deus do céu, velhinho, 52 aqui, anos. Aqui, ó. Aí Barbosa, você vai abraço. treinar com ele, cara, e meu Deus do céu, você não consegue fazer nada, o cara tem 70 quilos, eu tenho 100. Mas você vê, mas é por conta da técnica, o jeito dele é forte também. Claro. Mas de força física o Jones, agora de técnica, que é aquilo que não funciona nada, com certeza é o Grifo. O Grifo tem um refino técnico absurdo, assim. De todos os títulos da carreira, uma longevidade absurda. E aí eu já treinei, tem um Peixe, poxa, você vai lembrar assim, muita já treinei com o Panza também, meu Deus do céu, o Panza brincava comigo. Assim. Treinei com o Devonte Johnson, né, o John Bon Jones lá dos Estados Unidos. Cara, Unity, né? treinei com o menino lá da Gracie Barra, do Rômulo Barral, que é o... me esqueci o nome dele agora, cara. Ele lutou até a Copa Pódio de faixa marrom, fez boas lutas. Putz, vai lembrar, se lembrar você volta aí. É Trovo, Felipe Trovo. Tá. Felipe Trovo, lembrei agora. Felipe Trovo, treinei com ele também, meu pai do céu. Pô, moleque, né, profissional, eu robista. Não vai, né? Não vai, mas aí você vê, aí, pô, 10 anos de diferença de idade, quase toda, né? Mas muito forte também. Pô, muita gente no jiu-jitsu é bacana que você treina diretamente com as pessoas que você admira. Então tem um treino de sexta-feira dos faixas pretas, e aí eu vou lá, pô, caras que tem 5 graus na faixa preta, 4 graus na faixa preta, cara que já foi campeão europeu, mundial na faixa preta, e você treina com todo mundo. Então, assim, é difícil você selecionar um só. Posso falar de força física, de técnico, o Grifo, mas todos os outros... Gente boa, né? Sério, essa é uma pergunta bem complexa assim, de responder. Cara, ano passado você foi lá pra África. Não, na verdade em 2018. 2018. O que você foi fazer lá, meu? Então, foi uma viagem humanitária, né? Nós fomos... fui convidado pelo Gabriel. Na verdade é meio que um desafio. O Gabriel Prieto, ele é Prieto. É que eu sempre falo o nome dele errado. É que o pessoal fala Pietro, mas é Prieto. Prieto. De preto em italiano, né? E aí nós fomos um grupo de 18 pessoas fazer uma viagem humanitária, levar algumas doações para lá, de escova de dente e tal. E eu fui pregar a bandeira do jiu-jitsu. Sim. Então foi bacana porque eu pude mostrar como a gente usa o jiu-jitsu aqui em São Paulo para cuidar de crianças, na prevenção e tal. E aí essa digamos, foi a principal, né? Mas lógico, a gente faz, como é uma viagem missionária e humanitária, a gente também
faz ações humanitárias lá, a gente tocou na rua, que aí já não é uma coisa que é da minha área, mas como você tá no bonde, você acaba fazendo. Toquei percussão na África, cara, foi muito louco. Conheci coisas legais, fui em Angola, o pessoal pergunta muito da língua, mas português, então Sim. é muito legal você ver. E aí eu cheguei lá, achei que eu ia passar despercebido como africano. De longe a galera já falava assim, não, você não. engraçado. O pessoal gosta de brasileiro, né? Eu gosto. Gosto bastante da gente, assim. Cara, o brasileiro ele é bem aceito em qualquer lugar do mundo, né? São poucos lugares assim. Acho que só os Estados Unidos que o pessoal tem mais preconceito, assim, porque é da América Latina, né? Sim. E aí pra eles é todo mundo igual. Para o americano todo mundo é chicano, né? Mas mesmo assim, mesmo nos Estados Unidos, tem muita gente boa. Eu fui lá, eu amei, fui em San Diego, cheguei em San Diego, eu me senti em casa, me senti em Salvador, entendeu? Fui pra África, também me senti em Salvador. Eu andava nas ruas da África assim, eu falava assim, meu Deus, isso me lembra Salvador. Agora eu ando na rua onde eu moro em São Paulo, eu não me sinto em casa, eu me sinto estrangeiro. É engraçado isso, né? Pô, você me comentou aí que você logo até inclusive no começo da entrevista que você tocava, você gosta de música e tal. Pra quem não te conhece, o que você ouve? Você ouve música secular, música gospel, tudo junto? Cara... O que você toca? Você toca guitarra, né? Eu toco violão mais MPB, eu gosto muito de MPB. Na verdade, assim, eu quase não escuto música gospel, eu sou aquele crente que quase não escuto. De verdade, eu nunca fui escutar também, nada contra, mas é porque não é um estilo que me apetece... tipo a forma mesmo, né? O pessoal, esse tal de worship de agora, você não curte? Não gosto não. Nem, cara, eu não conheço, assim, conheço as mais famosas que tem ritmos, eu não conheço as... Enfim. Agora que eu não estou tocando, eu escuto menos ainda. Tá. Hoje em dia eu gosto de escutar muito rap. Você tá ligado? Eu treino com os raps lá e tal. Eu gosto de escutar Pregador Lu, o Rashid, o Kivitz. Eu gosto muito de escutar hoje em dia. Por conta do treino, enfim. Sim. E hoje em dia, como eu não tô tocando mais, não polui tanto a cabeça, né? Quando você tá tocando, você tem que escutar mais as referências do que você vai tocar. Eu sou autodidata, então eu aprendi a tocar com 9 anos de idade. Justamente porque eu só ficava em casa. Legal. Entendeu? Então eu aprendi a tocar violão com 9 anos de idade, toquei até os 26. Tô com 31, tô aposentado. Eu ainda pego violão, uma hora ou outra, mas hoje em dia os dedos estão muito calejados, tudo torto. E o jiu-jitsu não ajuda também, né? Quando eu comecei a treinar, a minha maior preocupação era justamente machucar meus dedos. E eu só machuquei depois que eu parei de tocar. Enquanto eu tava tocando, eu ainda dividia, né, o tempo. Eu tentava fazer de tudo, mas aí eu achava que eu não tava fazendo nada direito. É normal, né? Isso é novo também, quando você vai ficando mais velho, você vai escolher, né? E aí, depois que eu parei de tocar, também foi um boom, assim, pra melhorar o projeto, tudo que eu tava fazendo com relação ao jiu-jitsu. Eu só obtive bons resultados no jiu-jitsu depois que eu parei de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Isso é muito louco, né? E eu comecei a tocar e eu toquei muito MPB mesmo. Aí você curtiu Bossa Nova, Djavan, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Essa galera aí, que você tem poucos no gospel, né? Você tem o João Alexandre, que faz isso, o Gerson Borges, uns grupos bem antigos, só música velha. E depois, assim, que eu fui parando de tocar, aí eu gosto mais de escutar rap. Mas eu escuto de tudo, eu gosto de escutar rock, eu gosto muito de escutar rock também. Tem o pessoal da banda Oficina G3, né, que é do Jiu-Jitsu, o Duca, então eu gosto muito de escutar, gosto de escutar algumas internacionais, que é o Muse, que é Muse, né, o pessoal fala, é muito bacana. Mas eu escuto de tudo, cara. Hoje em dia eu não toco mais, eu escuto tudo. Até funk, eu tava falando pro pessoal. De vez em quando eu boto uns funk, sem ser o proibidão, né? Só o cara batida. Inclusive, depois eu me assustei, porque você levou o Tony Carf. O Tom Carf. Tom, né? Desculpa. E o cara é assim, fenômeno, né, meu? No meio e tal. E o cara tava lá conversando com você e tal. Eu falei, pô, eu conheço esse cara em algum lugar. E depois eu fui pesquisar, eu falei, nossa, o cara tá lá tocando piano e tal. Durante a aula, né? Exatamente, é muito louco. Isso é uma parada, mano, que é só projeto social, velho. Se você for ver assim, qual outra equipe de jiu-jitsu, a top que fosse, você ia receber durante a aula, de uma tarde. Acho que era 5 horas da tarde, o cara tava com o piano lá, assim, animal, cara. É só história de projeto social. E aí você vê, a gente não cobrou nada dos alunos, né, pra ver o cara tocando, e aí muitos alunos nem deram bola. Pois é. Ele não cobrou nada também, né, enfim, a gente não pagou nada pro artista.
E como é que você ia o cara promover um ambiente cantando, desse, entendeu? O cara com um Muito legal. piano durante a aula de jiu-jitsu, cantando e tocando muito, porque ele canta e toca muito. Demais. Muito louco. Ele já foi lá no projeto também o Thales, né? O Thales Roberto, que é um cara do Mentira, eu perdi. O Thales foi lá, mentira, né? O Thales foi lá. Sou fã. Ele foi 2 vezes e foi tocar no aniversário do Projeto à Noite. Assim, você vê, cara, projeto social na Cracolândia e a galera tá lá participando. Cara. Muito louco, né? Muito louco. Eu sou muito fã do Thales, eu sou. Canta muito, né? Canta muito, cara. Canta muito. Foi uma das influências também, assim, esse negócio mais do funk. Tentei tocar, mas não é muito mesmo. Ele tocou em. Ele era de. Jota Quest, né? Quest, né? Mas eu gosto mais, como o pessoal fala, do secular. Eu sou mais chegado. Até hoje, eu escuto mais do que eu gosto. Mas nada contra, né? Porque não, esteticamente falando, não me apetece muito. Me fala uma coisa, o Lael tá em casa, tranquilo, e aí, livro ou Netflix? Cara, por incrível que pareça, nenhum nem outro. Eu achei que eu fosse zerar o Netflix. Porque eu gosto muito desse momento você e você. Certo. Eu não troco por nada. Meu momento comigo é meu. Eu gosto de ler. Eu até trouxe um livro de presente pra você, depois você me lembra. Opa, show. E gosto muito de ver Netflix, mas Netflix eu sou viciado em documentário, cara. Cara, eu amo documentário. Então, tipo, essas séries famosas, não assisti nenhuma. Tipo, Casa de Papel. Nada, ideia, eu cara. também não. Não me apetece. Nada contra. Já assisti muito seriado quando eu era mais novo. Foi assim, muito legal quando eu tinha, sei lá, uns 19, 20 anos, eu assistia série demais. Até quando eu me mudei para São Paulo. Aí quando eu me mudei para cá, eu fiquei sem computador um tempo, aí você perde o costume, né? E aí veio o Netflix, melhorou, mas o que tem lá também não me desperta tanto interesse. Eu também acho que eu tô ficando velho mesmo, ranzinza, sei lá. Tô ficando ranzinza. Aí, durante esse momento de quarentena, eu tô aproveitando para gerar conteúdo. Sim. Então, normalmente eu tô pesquisando as referências do que eu vou usar para gerar tanto no podcast, no YouTube e gravando ou editando, que demora muito, dá muito trabalho. Como eu tô fazendo muito isso, quase não sobra tempo para ler as coisas para mim, né? Sim. Ou eu tô estudando, né? Vendo os caras que gravam, por exemplo, eu gosto muito de gravar vlog. Sim. E entrevista. Então eu tô sempre assistindo os dois ali para usar como referência, e depois tem que você procurar tutorial de edição, tô aprendendo tudo agora. Aproveita e fala do canal aí, qual que é a ideia do seu canal? Cara, é uma iniciativa recente. Tá. O meu professor Barbosa já estava falando que eu devia fazer isso há muito mais tempo. Aí, ó. Ele falou, cara, faz um canal no YouTube, Ele estava falando isso já tinha um bom tempo. O próprio Fábio Durello também, que tem um canal grande, né, o BJJ Club, falava assim, mano, você tinha que ter um canal e tal. E aí eu estava gerando conteúdo só pro Instagram. Em janeiro, eu decidi fazer um podcast, que já é uma mídia que eu consumo já há muitos anos. É a minha mídia preferida, podcast. Sem dúvida, é o que eu mais gosto de consumir. Podcast, porque você está escutando, aí você está no trânsito, você escuta, você está treinando, você escuta, você está de bicicleta, você escuta, as outras você precisa parar, né? Tipo, sim, Netflix você precisa parar para ver. E é difícil você, né, ter 2, 3 horas do seu dia para você ficar parado, né? Sim. E aí você consegue consumir o podcast quando você está fazendo alguma outra coisa, então para mim é a preferida. E junto com o podcast, né, assim que começou a quarentena, assim não, né, demorou um mês para eu realmente começar a produzir para o YouTube. E tá indo super bem, estou gostando pra caramba. Eu consegui agora conciliar, né, o conteúdo do podcast com o do YouTube. Então tem as entrevistas. E aí nas minhas entrevistas, como é de jiu-jitsu, o pessoal espera que a gente vai falar de campeonato ou técnica. Pois é. E a gente não fala nem de campeonato, nem de técnica. Porque já tem muita gente falando. Sim. E existem outros assuntos urgentes, né, que eu acredito que vão adicionar a comunidade do jiu-jitsu e também a comunidade geral, falar de temas que são tabus, de polêmicas, entendeu? Algo mais filosófico, assim, né? Isso, aí eu gosto de perguntar aos professores a perspectiva deles do esporte com assuntos que eu trago. Por exemplo, o termo creonte, o cara trocar de equipe, profissionalização, aula particular, que são temas que são muito mais urgentes e prioritários do que você falar de rendimento em campeonato, porque tempo de faixa, né? Vender faixa, essas isso, coisas. Tipo, isso já foi discutido, já passou o tempo dessa discussão. E que são coisas boas também, que eu acho que deveria se falar. Sim. Mas eu pergunto assuntos que normalmente uma outra pessoa não perguntaria. E aí, cara, tá rendendo bem pra caramba. Recentemente fui lá em Santos, gravei com o Cavaca. E é uma aula de vida, né? Do cara que quer ser empresário, do cara que quer empreender, não necessariamente com o jiu-jitsu.
É uma aula de vida. Gravei com o Andrei Andreso. Só rapidinho, do Cavaca, ele tem uma visão de cliente, né? Assim, os professores agora não estão mais na questão do aluno, né? É como se você é tratado também como um cliente, né? Então tem aquele super preocupação com o banheiro, com instalação, higiene e tal. O que você acha disso que está mudando no... É justamente o que eu quero mostrar, né? Porque você tem, sei lá, milhares de academias em São Paulo, vou falar no Brasil. Sim. E as pessoas normalmente querem se medir por baixo. Então ele vai pegar assim, não vou cuidar tanto do vestiário porque fulano ali tem um vestiário pior. Que não deve ser uma justificativa. E quando você mostra o topo, de quem está no topo, o cara que está dando certo com o jiu-jitsu, que está realmente vivendo bem, conseguindo fazer dinheiro, viver do esporte, como ele tem feito isso, você coloca um parâmetro muito alto. Então eu fui na Allianz, eu fui na Tetris, que são todas academias de classe A. Fui em Alphaville. Sim. E eu fui na Zenit. Poxa, a Zenit é no topo, é na cobertura de um prédio comercial. Já começa por aí. A Alice foram quase 17 minutos filmando direto todas as instalações. 4 tatames e tal. A Tetris é dentro de uma academia de tênis, com 3 quadras de tênis e um crossfit de 2 andares. Você chegou, quando você foi para os Estados Unidos, você chegou a conhecer alguma coisa lá? Você foi para eu conheci, mas não filmei. Não filmou? No Mendes eu não fui. Tá. Eu fui na do Romulo Barral, aí eu fui em San Diego, na Forest, que é tipo o Alphaville, que é um bairro bem bacana. E eu fui mais 2 academias. Eu não lembro agora, eu sei que foi Gease, o nome dele, que é uma academia bacana lá também. E como eu fui para competir, eu não tinha tanto tempo para passear, né? Mas aí no intervalo outro a gente foi. A do Rômulo, sensacional. E é aquilo, todas essas academias, ele tem um padrão de sucesso. Os caras estão subindo a régua, né? E o Brasil tá tendo que... E a maioria das pessoas, que é o mal do brasileiro, ele aponta, é mercenário, o cara só pensa em dinheiro e tal. Enquanto eu tô aqui apontando, o cara tá vivendo bem e eu não tô progredindo. Sim. Eu não melhoro o meu serviço, eu não melhoro a minha vida. O professor que reclama, não estou falando de mim pessoalmente. E eu não ajudo, eu não contribuo com a comunidade. Você vê que uma coisa vai levando a outra. Então quando esse cara, o Cavaca ele usou termos mais empresariais. Sim. Lógico que ele tem um relacionamento de professor-aluno, não muda. Mas na cabeça dele, ele tem que ter uma cabeça de empresário para que o serviço melhore, as instalações melhorem, o aluno ele se sinta bem, a comunidade cresça com isso. O Andrei Andreso também, sensacional, lá na Tetris, a mentalidade, o cara que tem 1.500 alunos na sua responsabilidade, e aí a postura do cara, de gerar produtos que não tenham necessariamente a ver com a aula, porque isso foi uma coisa que atrapalhou muito o jiu-jitsu. O professor estava focado somente na aula, somente na técnica, somente na competição. E o cara que normalmente ia dar aula era o cara que competia. Cara, é bom competir, eu gosto, mas não é o suficiente. Acho que tem um conflito aí acaba tendo um conflito de agenda, o cara focar na própria competição, na aula. Você acha não necessariamente de agenda, mas eu acho que os interesses eles se contrapõem. Quando o cara tá pensando, eu gosto de competir, eu já te obriguei a competir, você é meu aluno. Não. E não muda nosso relacionamento. Eu vou continuar te tratando bem, vou continuar te dando aula normal e tal. Eu sempre te dou a opção, o treino de 5 horas é mais forte, porque é pra quem compete, mas tem um treino mais tranquilo, se você quiser vir, pra mim não muda nada, enfim. É a opção do aluno. O cara que normalmente ele compete, ele leva esse espírito competitivo para dentro da aula. E ele acaba competindo com o aluno e acaba espantando o aluno, ou traumatizando de vez. Uhum. E como tudo é voltado só para competição, isso é um outro erro, aí já é a minha opinião, né, do pessoal. A agenda do jiu-jitsu é voltada para as competições. Aí você esquece do banheiro limpo. Você esquece da higiene. Porque o cara está pensando sempre no resultado na competição. Aí o cara vai treinar, treina errado. Foi até um outro material que eu gravei também falando de preparação física. O cara vai treinar sempre 10 de 6, ou 10 de 8 todo dia. Que é o que eu assisti esse vídeo. E o cara vai lutar 5 minutos, né? Assim, e aí você treina lá, aula do aula, não. Um dia a gente faz 3 minutos, Sim. Outro dia a gente faz 4, outro dia a gente faz 5, outro dia faz 10 de 6, porque tem que ter também. Mas não é todo dia que você faz 10 de 6, no máximo uma vez na semana, e olha lá. E você te explica, pra dar volume, né? Pra você treinar que nem louco. Sim, entendeu? Aí, o pessoal não tá acostumado, aí todo mundo só quer treinar forte, eu obrigo o aluno a treinar forte.
e esquece todas as outras coisas, entendeu? Que você precisa cuidar, o aluno precisa se sentir bem, o professor tem que falar bem. O mínimo para um professor é saber se expressar. Transmitir, né, o conhecimento. O cara pode até ter falha no conhecimento, ele pode até não saber tudo, Sim. mas ele tem que saber se expressar, entendeu? Saber entender o aluno também. Enfim, e aí todo mundo esqueceu isso por anos, porque estava voltado somente para o rendimento e competição, pensando em competição. E isso atrapalha muito o desenvolvimento saudável do serviço que é o jiu-jitsu. A gente tem um potencial, posso falar, né, como professor, um potencial absurdo com o esporte. Diferente do judô, que é olímpico. O judô tem um outro potencial. A gente tem um potencial comercial, de fazer dinheiro, dos professores viverem bem, só que a mentalidade ficou travada lá em 1995, 96 e atrapalhou. Acabou que o pessoal diferenciado começou a ir embora do Brasil, né? Pois é, isso é uma outra, porque todo mundo acredita, se você quer viver bem no jiu-jitsu, você tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para a Europa, e não é verdade. A gente tem caras que vivem bem no Brasil. O que a gente precisa mudar é a mentalidade, como a gente se oferece, como nós oferecemos o nosso serviço para as pessoas, entendeu? Mas me fala uma coisa, Lael, 100 quilos, casca grossa, aperta a cabeça de todo mundo no treino, bota a gente pra dormir, e eu vejo a sua filhinha tem 2 anos? 3 anos. 3 anos. Cara, e ela faz você de gato e sapato, separa tudo pra brincar com ela, no meio do treino ali, ela entra, brinca um pouco. Como que é ser pai, assim? O que mudou pra você? Cara, eu digo que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, fácil, assim. Eu já vivi muita coisa, já viajei para muitos lugares, conheço muita gente, já fui em lugar chique, lugar pobre, todo lugar, já entrei em buraco na Cracolândia, mas a melhor coisa que me aconteceu, a mais emocionante, a maior adrenalina foi segurar minha filha no colo a primeira vez. Até porque, no nosso caso, né, eu e minha esposa, Joana a gente não estava conseguindo... Ela não estava conseguindo engravidar, no caso. Não sei como falar. Eu não estava conseguindo engravidar. E a gente ficou tentando, ela engravidou no nosso 4º ano de casamento. E foi um milagre mesmo, porque a gente já tinha feito um monte de exames, eu fiz, ela fez. E no último exame que ela fez, que foi o pior de todos, com contraste e tal, o médico falou que ela não podia engravidar de forma natural, ela teria que fazer um tratamento para tentar inverter a posição da trompa, ou, se não der certo, fazer uma cirurgia. Só que no dia que o médico deu o veredito, ela já estava grávida, foi muito louco. Nem à toa que demorou para perceber, porque a gente recebeu, ficamos mal os dois, ela ficou pior do que eu ainda e tal, ficou muito abatida. E ela fez uma viagem para o Rio Grande do Sul, para fazer promoção missionária, ficar lá 15 dias. E nessa viagem ela comeu costela, e aí começou a vomitar, passar mal, enjoar. E ela já não gosta muito, né, de carne, e aí tipo, o cheiro da carne enjoava, vomitava, e ela tava pensando que era a comida mesmo, tá ligado? E aí quando voltou, disse, minha gastrite atacou, porque eu comi costela lá, o pessoal, o churrasco, rezava, e não era, ela já tava grávida, e foi tipo 1 mês e meio depois desse veredito. E quando a gente descobriu, ela já tava quase 3 meses de gravidez. Muito louco, então a Rebeca, além de tudo, é um milagre, né? Deus é bom, né? Demais, cara, e tipo, é muito bom você ver ela se desenvolvendo, crescendo e alegre, muito esperta. Sim. E não tem como, cara. Você pode ser o casca grossa que for. Eu vejo lá, deitado no chão, ela pisando nas suas costas, é legal demais, né? E em casa agora, pula na minha cabeça, a gente luta jiu-jitsu, vixe, é bom demais. É a melhor coisa da minha vida, cara. Cara, também, bom, pra gente finalizar, assim, esse moleque, esse adolescente, ou até um cara mais velho mesmo, tá meio perdido na vida, que não tem, de repente, uma referência, alguém para se espelhar, e de repente acha, a minha vida é difícil, eu não tenho condições, não dá, e põe a culpa em N fatores. Que conselho que você daria para esse cara? Cara, assim, é possível mudar de vida. Que conselho de esperança que você daria para esse jovem ou para esse cara que de repente já tem 30 anos? Cara, sempre existe uma solução, sempre. Né? Só que a solução nem sempre é prazerosa. É que às vezes as pessoas querem solução fácil. E nada vem fácil, cara. Você não constrói um projeto fácil, você não constrói uma família fácil, você não constrói uma carreira sólida fácil também. O que eu digo para uma pessoa dessa é que se ele chegou a pensar nisso, é porque ele quer mudar. Então, comece a trabalhar em prol do que você acredita, entendeu? Seja o que for, se é no esporte, se é
na educação, se, enfim, na área que for, se for até um trabalho mesmo, normal, não precisa ser um trabalho, mas vai, meta a cara e faça, entendeu? Não olhe para trás, faça. Se você começar a só olhar a circunstância, não vai para frente. Se a gente fosse olhar para o nosso lado, pensando assim, vamos começar um projeto na Cracolândia para dar aula de graça e tal, não ia, cara, não ia sair, entendeu? É intimidador, né? Então, se você vai pensar assim, vou começar um podcast agora, mas eu vou ir mais, simplesmente não vai sair do papel. Sim. Começa, faça, entendeu? Se movimente, entendeu? Faça mais. E aí no outro dia, faça mais. E no outro dia, faça mais. Enquanto você estiver fazendo, as coisas vão acontecer. As coisas só não vão acontecer se você não fizer nada. Sim. Entendeu? Se você ficar parado, resmungando, chorando, se lamentando, esquece. Agora, se você começar a se movimentar em prol, as coisas vão acontecer, eu tenho certeza, entendeu? Então, comigo foi assim. Vim pra cá com 22 anos, para 23, sem conhecer ninguém, mas eu sempre fiz. E as coisas aconteceram, entendeu? Agora, pô, eu fico olhando o canal no YouTube, tá dando certo, porque eu tô fazendo. E a galera fica às vezes reclamando, mas não dá view. Tem que meter as caras. Faz. É o que eu te falei, né? Eu quero começar o podcast. Faz, cara. Sim. Vai lá e começa. Você vai aprendendo com o caminho. Você vai errar? Vai errar. Com certeza. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Entendeu? Não quer dizer que você vai se abster de problemas. Os problemas sempre vão existir. É como você encara isso que é o diferencial. Faça mais. É só isso. Cara, pro pessoal te encontrar nas redes sociais, como que te encontra? Laio Rodrigues. Laio Rodrigues, tem em todas as plataformas aí. No Instagram é Laio Rodrigues, no YouTube é Laio Rodrigues Jiu-Jitsu TV, né? Tá. Que aí é voltado para o público do Jiu-Jitsu, mas como sempre eu tô falando, se você vai assistir lá, você vai aprender muito da vida, de visão empresarial, enfim. Que a gente usa o Jiu-Jitsu como uma plataforma para a gente poder falar da vida, aprender da vida, né? Mas a Jiu-Jitsu TV, no Facebook também é Laio Rodrigues, mas eu quase não uso, só pra polemizar. Só pra criar polêmica. Faz parte também, é gostoso. Né? Porque às vezes você tá assim de boa, tá tudo muito quieto, tudo muito tranquilo. Pode dar uma movimentada. Vou causar um pouquinho aqui, eu uso o Facebook pra isso. Certo. Mestrão, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela entrevista. Junto. E acho que foi, né? Foi muito bacana. Vocês aí, ó, viu o podcast? Viu o podcast. Primeiro convidado e vamos que vamos. Sucesso sempre, continue firme, faça mais, sem dúvida, faz mais. Tá difícil, faça mais. Vai que vai. Sucesso sempre pra vocês aí. Um abraço. Tamo junto? Tamo junto. Viu o podcast? Até a próxima.